everybody! Welcome! Bem-vindos a mais uma live aqui ao meio-dia, né, pontualmente. Fico muito feliz em voltar aqui com vocês hoje com um assunto que eu gosto bastante de falar, mas um assunto que também é um assunto meio complicado, especialmente quando a gente fala desse jeito, né, comparando os falsos cognatos aqui. Então é um assunto que eu acho bastante interessante, e é interessante a gente saber, tá? Eu acho que a gente conhecer palavras semelhantes no nosso idioma e no idioma que a gente está aprendendo é importante. Tanto pra gente saber quais são as que são realmente parecidas, quanto as que não são parecidas nem um pouco, que a gente precisa tomar cuidado. Então, eu trouxe isso aqui hoje pra vocês, pra gente poder realmente bater um papo aqui sobre algumas palavras que elas parecem, mas elas não são a mesma coisa em inglês e em português. Muita gente, né, indica pra galera que tá começando a aprender agora, ou que tá interagindo com o inglês um pouquinho mais, tá fazendo aula e tudo mais, que realmente comece pelos cognatos ou pelos falsos cognatos também, né? Por conta de você se adaptar ao idioma que você tá aprendendo. Então é uma boa ideia. De repente, se você tiver começado a estudar agora, é legal que de repente você comece a estudar os cognatos das línguas para você realmente ver ali os que realmente são, né, parecem e significam a mesma coisa, os que não são parecidos, os que são parecidos, mas não significam a mesma coisa. Então, assim, essa ideia de cognatos são muito importantes. É bem legal a gente estudar sobre e comentar. Então, hoje eu separei algumas palavrinhas aqui para vocês, que elas parecem muito com o português, mas elas não têm o mesmo significado. Mas antes de tudo, vamos conversar um pouquinho sobre o que significa um cognato. Quando a gente fala de cognato, né, tanto em português quanto em inglês, cognato, só isso, são palavras que elas têm a mesma pronúncia ou a grafia muito semelhante ou basicamente a mesma. E a origem dela também é do mesmo local, né, vem da mesma ideia da linguagem. Mas, e os cognatos, eles têm o mesmo significado. Então, são palavras que elas são iguais em grafia, muito provavelmente muito semelhantes em pronúncia e tem o mesmo significado, então você consegue usar nas duas línguas de uma forma semelhante. Então, isso são cognatos, tá? Por exemplo, a palavra school, né? A gente lembra de escola, tal, né? A gente até pode falar que é uma palavra que lembra em outra língua. Por exemplo, a palavra comedy. Essa palavra é uma outra palavra bacana. Porque essa daqui realmente escreve muito semelhante, pronuncia muito semelhante e significa comédia. Então, pra gente, assim, a gente até consegue identificar com mais facilidade. A palavra emotion também é uma outra palavra interessante que a gente pode colocar, porque parece muito em português e em inglês também. Escreve, né, um pouquinho diferente, mas quando você bate o olho na palavra, uma lembrança da palavra emoção vem pra você. Então, você acaba ligando ali pelas semelhanças, né? A palavra future também é uma outra palavra que é parecidíssima, tanto na escrita quanto na pronúncia, e sim tem o mesmo significado, então a gente pode usar tranquilamente. A palavra human, essa palavra também é uma palavra que quando você bate o olho nela escrita assim, até pela audição, né, mas mais escrita, você bate o olho e fala, nossa, realmente lembra bastante. A palavra present, nossa, é semelhante tanto na escrita quanto na pronúncia, então e também tem um significado que a gente pode usar ali na mesma forma que a gente usa em português. E a palavra idea, essa é muito engraçada, porque às vezes eu tô escrevendo até alguma coisa e aí em português mesmo aí você acaba confundindo as duas porque é muito semelhante a escrita e a pronúncia, então idea. Então, essas são as palavras, são cognatas, tá? Por exemplo, são palavras que elas lembram muito, né? Que elas têm uma escrita semelhante e tal, e elas acabam, por exemplo, a palavra school. A escrita é diferente, a pronúncia também, só que assim, lembra visualmente falando a palavra escola pra gente. Como a gente usa bastante, a gente acaba associando isso, então tem essa lembrança. E os cognatos têm essa ideia, então, de uma semelhança de uma língua para outra, tanto em significado ela tem que ter, né, pra ser um cognato de fato, e também na questão de grafia ou de sonoridade, né? E aí, geralmente, a ramificação da palavra também, na questão linguística, também vem do mesmo lugar. Mas aí, pra complicar um pouquinho nossos estudos aí, porque nada é tão fácil assim, mas é divertido, porque a gente acaba tendo uns momentos engraçados ali, né? Que é a questão dos falsocognatos, ou como a gente pode chamar em inglês, false friends, né? Amigos falsos. Porque são palavras, quando você bate o olho, você escuta, você fala, gente, mas é perfeito, essa palavra é igualzinha em português, dá pra usar assim. Só que esses falsos cognatos, eles enganam a gente exatamente por isso, porque eles lembram muito a nossa língua, em alguma palavra da nossa língua, mas
na verdade, elas não significam a mesma coisa. Então, na verdade, tem um uso bem diferente pro que parece pra gente. Então, começar a estudar pelos false friends, né, pelos falsos cognatos, é um bom jeito de você não cair nas pegadinhas do idioma, tá? Porque você já vai conhecendo e você já vai entendendo que, na verdade, só parece mesmo, porque não é a mesma coisa. Então, a primeira palavra que eu trouxe pra vocês, e gente, essa aqui a gente tem que ir devagar nessa live, porque quando a gente vai falando de false cognates, é bem difícil realmente, a gente fica meio perdido assim às vezes. Então vamos lá. A primeira palavra é a palavra data. Data. Essa palavra escreve igualzinho a palavra data em português. Só que quando eu falo data, na verdade, eu tô me referindo a dados. Por exemplo, dados de computador, informações, números, desse tipo de questão. Por exemplo, database, né, que é o banco de dados, a base de dados. Então, a data, essa palavra, ela é uma palavra que a gente usa para dados. Isso é uma questão, porque sempre que a gente vai falar de data, né, a gente vai traduzir ele, a gente acaba falando data, mas na realidade, para data, a gente usa a palavra date. Então, data, dados, informações. Date, aí sim, a gente pode usar para a palavra data. E escreve um pouquinho diferente, né, muda ali uma letrinha só, mas tem essa diferença. Então, é interessante a gente prestar atenção nisso, porque são palavras que a gente usa com frequência, mas que realmente elas mudam bem de significado se a gente parar pra pensar bem, né? E se você segue aí os meus stories e as publicações, eu já falei pra vocês que date, além de poder ser data, pode ser também encontro e também pode ser uma palavra para tâmara, sabe aquela frutinha meio estranha que a gente vê no final do ano? Também pode ser relacionada a essa palavra. Então, a gente tem vários significados ali da palavra, mas, em geral, é uma palavra que confunde bastante quando a gente, principalmente, lê elas assim, né? Uma outra palavra é a palavra fabric. Fabric. O que isso lembra a vocês? Se você bate o olho e não conhece a palavra, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é a palavra fábrica, né? Fabric. Mas na verdade, fabric a gente usa pra falar de tecido, sabe? De roupa mesmo, tecido de roupa. Pra gente falar sobre fábrica, a gente usa a palavra factory, por exemplo. Existem outras palavras, né? E depende um pouquinho do tipo de fábrica, mas em geral a gente pode usar a palavra factory. Então também tem ali uma diferença grande, né? Então fabric, tecido, factory, fábrica. Só que realmente a gente vai, né, se bater o olho assim sem saber o significado, provavelmente a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é a ideia que a gente tem em português. Uma outra palavra super usada também é a palavra idiom. Idiom. Essa palavra, ela escreve quase igual à palavra idioma, né, que significa uma língua pra gente. Mas idiom, na verdade, é relacionado a uma expressão idiomática. Então, quando eu falo de idioms, eu tô falando, por exemplo, tira o cavalinho da chuva, porque isso é uma expressão idiomática. Então, eu estou querendo dizer sobre isso. A palavra para idioma, nós usamos language. Nós usamos essa palavra, language. Então, tem essa pequena diferença aqui também entre significados. Uma outra palavra, que essa aqui eu acho bem engraçada, porque ela não é um nível super básico, tá? Não é uma palavra que a gente escuta sempre, mas é uma palavra que confunde, que é a palavra intend. Essa palavra, ela lembra muito a ideia de entender, porque em português a gente não fala entender muitas vezes, a gente fala, eu entendi. Então, quando a gente fala desse jeito, a gente acaba tendo essa ideia de intend, porque é o jeito que a gente fala, então lembra pra gente essa ideia. E isso é interessante, porque realmente a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Mas a palavra intend, ela significa pretender ou ter a intenção de algo, entendeu? Por exemplo, I intend to learn English. Então, eu pretendo, né? Eu tenho a intenção de aprender inglês, por exemplo. Então, a gente tem que ficar esperto quanto a isso. A palavra para entender é a palavra understand. Understand. Essa é a palavra, então, que a gente usa para entender. Também que é ali um falso cognato bem chatinho, inclusive. Outra palavra, que essa aqui é bem clássica, a gente vê desde que a gente tá na escola, também é bem comum a gente ouvir, é a palavra library. Library. Essa palavra, library, ela é uma palavra que na hora, assim, você bate o olho e lembra de quê? Livraria, né? Eu sempre bati o olho nela e lembrava de livraria. Mas, na realidade, library é biblioteca. Quando a gente fala de livraria, a gente pode falar bookstore ou bookshop. Daí depende ali um pouquinho. Mas não também são palavras que... Elas fazem sentido se você pegar elas separadamente, mas às vezes no primeiro contato ele pode confundir. Uma outra palavra
palavra também é a palavra notice. Notice. Essa palavra, ela escreve muito parecido com a palavra notícia em português. Só que, na verdade, notice a gente usa também como um verbo, né? Que é o verbo notar, perceber. Então, a gente não tem nada a ver com notícia, na verdade, né? Embora você bata o olho nessa palavra escrita e fala, notícia, né? Notice. Não. Pra gente falar notícia, a gente fala news. News. Sabe de Globo News? A gente fala Globo News, né? Mas a pronúncia é um pouquinho mais diferente, news. Então, sabe essa questão? Pois é, a gente tem, então... a gente até fala essa palavra, né? Globo News, Record News e Band News e coisa e tal. Dessas news aí da vida. Só que a gente às vezes não presta atenção o que tá querendo dizer ali, né? Então é legal. Muito do inglês tá incluído na nossa rotina, mas a gente não percebe. É importante realmente parar pra reparar nesse tipo de coisa. Tem uma outra palavra também, que essa aqui ela é bacana, que é a palavra pretend. Pretend. Essa palavra, ela lembra a gente de pretender. Só que como eu falei pra vocês antes, pretender, ter a intenção, é intend. Pretend, apesar de parecer muito, né, com a palavra pretender, ela significa fingir. Então, quando eu uso pretend, quer dizer que eu tô falando de fingir. Por exemplo, I pretend. Então, eu finjo, né? E assim, pra gente falar a palavra pretender, né, a ideia de ter a intenção de, você usa intend. Então, intend é uma palavra complexa, que ela pode ser tanto... Ela confunde a gente em dois lados ali. Tanto por parecer, né, entender, em português... quanto da gente confundir com pretend. Então, acontece também. Alguma outra... essa palavra aqui, gente, essa aqui é classicista. Nossa, essa aqui é terrível. Que, na verdade, até a gente fica confuso até na nossa própria língua. Sabe quando você tem que passar em porta de shopping ou de algum lugar que tem, assim, um empurra e push? Que aí você fica aí, nossa, eu vou puxar, vou empurrar. Você tá lendo a palavra, mas o seu corpo demora um tempo pra executar o movimento. Quem nunca... empurrou, tava escrito empurre, quem nunca puxou, ou quem tava escrito push, nunca empurrou. Todo mundo já fez isso alguma vez na vida. Agora pensa na questão do inglês, que quando a gente fala push, né, que a pronúncia é muito parecida, a escrita também, push é empurrar, não é puxar. Então rola essa zigue-zague na cabeça também. Então push é pra empurrar, e quando a gente fala puxar, nós falamos pull. Então a gente puxa, ok? Eu sei, essa daqui me confunde. Às vezes eu tenho que pensar também, gente, porque em português eu já fico completamente perdida nas portas dos lugares. Imagina em outra língua. Isso tem que ficar repetindo na cabeça várias vezes. É uma questão ali, é engraçado. A luta do pobre brasileiro, realmente. É isso mesmo. A gente sofre bastante, gente. Não sei vocês, mas eu detesto portas com isso. Então eu sempre paro e penso antes de ficar empurrando. E às vezes você tá lendo, você fica empurrando a porta. E ela não abre, só nossa trancada, se você puxa assim, ela abre, você fala, meu Deus do céu. Entendeu, gente? É uma questão ali complexa. Bom, uma outra palavra, que essa aqui também é super clássica e confunde demais, é a palavra parents. Parents. Essa palavra, ela lembra... O que lembra vocês, gente? A palavra parents. Se eu falar assim, talvez vocês saibam, mas talvez não. Essa palavra, ela lembra muito a palavra parentes, né? Os familiares ali do resto da família. Mas parents é designado para pai e mãe unicamente, exclusivamente para pai e mãe. Então a gente pode falar como se fossem pais, né? Agora, a galera, né, o resto da família, a gente pode falar de family também, ou relatives, que são as pessoas que estão relacionadas a você por outras formas, mas que não são seu pai e sua mãe. Então, existe também essa complexidade ali. Parent é uma palavra que a gente usa com mais frequência, então, às vezes, a gente acaba não confundindo tanto por já aprender logo no início, mas o primeiro contato com ela, às vezes, você tem que dar uma pensada, assim, às vezes, pra, sabe, se livrar do português, porque acontece, viu, gente? Normal. Essa outra também, ela é bem interessante, que é a palavra legend. Essa palavra legend, ela lembra muito legenda, né? Nossa, mas é assim, falta só um A aqui pra completar a palavra legenda. Mas legend, na verdade, significa lenda, uma coisa... Sabe, tem até jogo, né, que chama isso de legend. Então, a gente fala sobre lendas, essa questão de legend. Já pra gente falar de legenda, de fato, de filme, a gente fala subtitles, né? Então, e aí cai a ficha, porque você escuta muito essa palavra subtitle. E aí, só que aí você nunca, às vezes, linka com a ideia de legenda. É normal isso acontecer também. Mas quando você fala, nossa, verdade, né, que é isso, é isso.
E a última que eu peguei pra vocês é uma palavra que ela não é tão comum assim também, é uma palavra um pouquinho mais intermediária ali que o pessoal usa, mas é uma palavra interessante que é a palavra exquisite. Exquisite. Essa palavra, ela lembra, assim, um pouco a palavra esquisita. Tipo, esquisita, um pouco estranho, uma coisa meio coisa assim, sabe? Nesse sentido. Mas, na verdade, ela é completamente o oposto dela. Exquisite significa belo, refinado, uma coisa requintada. A gente usa pra comida, pra pessoas, às vezes também. Então ela tem um significado bom, na verdade, não um significado ruim. Agora, quando a gente quer falar de uma coisa estranha, esquisita, a gente fala strange. Strange. A gente até pode lembrar do Doctor Strange, né? A gente até fala isso, Doutor Estranho. Então, Doctor Strange. Então rola também essa questão ali das palavras serem muito parecidas. Então, o que eu acho, né, na verdade, é que assim, tem muita palavra que elas parecem, só que elas complicam mais na hora que você tá lendo essas palavras. Porque quando a gente tá escutando, elas têm realmente uma diferença ali na pronúncia, que ela até que é bem marcada a pronúncia, né? Mas a hora que a gente tá lendo, cara, é um negócio complicado. Porque a gente, por não ter a pronúncia, né, a leitura já vai remeter automaticamente pro significado que a gente tem na nossa própria língua. E isso é a perdição ali, né? Quando a gente remete alguma coisa de outra língua pra nossa própria língua e aí elas não têm ligação nenhuma. Então é uma questão mesmo, tá? Agora, isso aqui foram os cognatos falsos, né? Os false friends. Mas a gente também tem a ideia de que muitos cognatos mesmo são palavras que pronunciam parecido, que elas têm escrita parecidas e elas significam a mesma coisa. Eu acho que nesse ponto a gente tem que tomar muito cuidado com a pronúncia dessas palavras, tá bom? Como eu já disse em outras lives, tem algumas palavras que elas escrevem exatamente igual ao português, exatamente igual. E a gente faz o quê? Vai de cara pronunciar igual a gente pronuncia em português, porque nosso cérebro tá buscando ali uma zona de conforto para nossas pronúncias, então a gente vai direto pro que realmente importa. Só que às vezes a gente acaba errando essas palavras que elas são muito parecidas com a nossa língua, exatamente por esse link que o nosso cérebro faz. Então, eu acho também que os cognatos, de fato, eles podem ter um problema, principalmente por conta da pronúncia deles, tá bom? Bom, gente, então essa foi a live de hoje. Agradeço muito pra vocês que entraram. Olá, gente, fico muito feliz aqui por vocês terem assistido essa live. Pretendo trazer mais porque a gente tem muitos falsos cognatos, também em inglês e em português. E a gente até pode conversar um dia sobre os cognatos de fato, né? Pra gente saber ali, principalmente como pronunciam as palavras. Então é interessante, a gente pode conversar sobre. Mas agradeço muito vocês que assistiram, espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem aí qualquer dúvida ou sugestão para mais lives, me avisem que eu vou ficar muito contente em responder pra vocês. Bom, gente, então é isso. A gente se vê amanhã ao meio-dia e é isso mesmo. Então, see you, guys!